Olá, gente! Vamos para mais uma aula de biologia e o tema da aula dessa semana será sobre a classificação dos seres vivos. Mas por que é importante classificar os seres vivos? Pensa aqui comigo. Quando a gente vai no mercado, a gente não tem a seção de hortifruti, a seção da padaria, a seção do açougue, a seção dos produtos de limpeza lá do mercado. Isso facilita muito a gente quando vai fazer a nossa compra, porque a gente já sabe direitinho onde é que está cada coisa, facilita muito o processo de compra. A mesma coisa acontece nas lojas de departamento. Quando a gente vai comprar uma roupa, a gente sabe direitinho se a gente quer uma roupa infantil, se a gente quer uma roupa masculina. Aí já tá, né? A loja tem os seus setores. Aí a gente consegue fazer a nossa compra de forma mais tranquila, de forma mais rápida. E não é muito diferente com a classificação dos seres vivos. A classificação dos seres vivos ajuda a gente a estudar melhor os seres vivos e também ajuda a gente a traçar a história evolutiva da vida na Terra. E a taxonomia é o ramo da biologia que trata da descrição da nomenclatura e da classificação dos seres vivos. Ao longo, assim, há muito e muito tempo que os estudiosos tentam classificar os seres vivos. Isso, assim, tem muito tempo. Tem várias propostas de classificação, mas a gente vai trabalhar só com as principais porque senão é muito conteúdo, né? Não dá tempo de abordar todos. E a gente vai começar com o sueco Carl von Linné, ou mais fácil de chamá-lo de Linneu. Em 1735, o Linneu publicou um livro chamado Systema Naturae, no qual ele propunha uma classificação dos seres vivos através das suas semelhanças morfológicas. O que são as semelhanças morfológicas? São as semelhanças anatômicas entre os seres vivos, entre os seus corpos. E ele propunha a existência de 3 reinos: os reinos dos seres vivos, que era o reino animal e o reino vegetal, e também o reino mineral, que era o reino dos seres inanimados. E no sistema do Linneu, a unidade básica de classificação é a espécie. Organismos muito semelhantes entre si, eles pertencem à mesma espécie. Espécies muito semelhantes entre si são agrupadas em gêneros, gêneros muito semelhantes entre si são agrupados na mesma família, famílias muito semelhantes entre si são agrupadas na mesma ordem, ordens muito semelhantes entre si são agrupadas na mesma classe, classes muito semelhantes entre si são agrupadas no mesmo filo e, por fim, finalmente, filos muito semelhantes entre si são agrupados no mesmo reino. E para facilitar a decoreba, né, desse sistema de classificação do Linneu em reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, a gente tem essa palavrinha aqui, reficofage, ajuda muito, né? Reino, de filo, C de classe, O de ordem, Fá de família, G de gênero e E de espécie. Ou tem a frase rato frito com orégano fica gostoso. Experimente. Eu nunca usei essa, mas ela é bem popular também. Ajuda a decorar bastante. Aqui é só um exemplo que a gente vai pegar para entender melhor, né, como é que funciona esse sistema. Por exemplo, a gente tem aqui alguns representantes do reino animal. E a gente sabe que os representantes do reino animal, eles possuem essas características. São pluricelulares, ou seja, tem várias células, muitas células. São eucariontes, depois a gente vai ver direitinho o que são seres eucariontes. E são heterotróficos, isso vocês sabem o são aqueles seres vivos que não conseguem sintetizar o seu próprio alimento, eles têm que procurar o seu próprio alimento. E dentro do filo animal, a gente tem o filo Chordata, que ele possui a presença de notocorda. A notocorda, ela dá origem à nossa coluna vertebral. Eles possuem simetria bilateral. Simetria bilateral significa que, se você dividir esse animal ao meio, um lado vai ser igual ao outro. Quando você se olha no espelho, você traça uma linha da sua cabeça, da ponta da sua cabeça até a ponta do seu queixo, uma linha vertical, você sabe que tudo que tem de um lado tem do outro. Você tem 2 olhos, você tem 2 narinas, a sua boca também é igual de um lado do outro. Isso que é um sistema, uma simetria bilateral. Eles têm sistema digestivo completo, que se inicia na boca e termina no ânus. Aí a gente também, né, dentro do filo cordata, a gente tem uma classe chamada classe mamália, que é a classe dos mamíferos. Quais as características, né, da classe mamália? Presença de pelos, presença de glândulas mamárias. Eu coloquei 3 pontinhos aqui porque tem várias outras características, dezenas de outras características. Não coloquei tudo porque senão, né, vai ficar muito grande.
E dentro da classe mamália, a gente tem a ordem carnívora, que é que é presença de garras, dentes adaptados ao corte da carne, porque eles se alimentam de carne, né? E dentro da ordem carnívora, a gente tem a família Felidae, que são os felinos. E eles são caracterizados por possuírem garras contráteis, língua com papilas queratinizadas, que são, né, aquela língua de gato, aquela língua de lixo do gato. E é comum aos outros felinos também. E dentro da família Felidae, a gente tem o gênero Panthera. E quais características, né, do gênero Panthera? Que só eles têm. Parte dorsal do crânio é plana ou convexa. E dentro do gênero Panthera, a gente tem a espécie Panthera onça, que nada mais é do que a nossa onça pintada. E ela possui o pelo coberto por rosetas que tem uma ou mais pintas, e a parte ventral é branca. É isso que caracteriza a onça pintada dentro do gênero Panthera. Vocês compreenderam como é que vai agrupando as semelhanças, né, até a gente chegar a um organismo só, a uma espécie só. E anos após o sistema proposto por Linneu, que foi bem aceito na comunidade científica, veio a proposta de Robert Whittaker, que era um biólogo. Em 1959, o Whittaker propôs a classificação dos seres vivos em 5 reinos. Seriam os reinos reino animal, o reino das plantas, o reino fungi, o reino monera, que compreendia as bactérias, e o reino protista, que compreendia os protozoários e as algas também. E anos depois do sistema proposto pelo Whittaker, que também foi bem aceito, veio a proposta do biólogo Carl Woese. O Woese ele fez uma proposta de classificação superior aos reinos, os domínios, e ele elaborou essa classificação de acordo com o avanço da biologia molecular, porque eles começaram a ter tecnologia suficiente para poder comparar o DNA e o RNA dos seres vivos. Então ele classificou, vocês lembram que era reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Então ele propôs ainda uma classificação superior aos reinos, que seriam os domínios. E seriam esses 3 domínios aqui: eucária, bactéria e arqueia. Eucária compreende os eucariontes, os organismos eucariontes, bactéria, os organismos procariontes e arqueia, os organismos procariontes que vivem em ambientes extremos. Mas o que são organismos eucariontes e procariontes? Eucarionte é aquele organismo cujas células apresentam o núcleo cercado por uma membrana. Nessa imagem aqui, né, o núcleo está em azul claro e a membrana é verde. Já organismos procariontes são eles são organismos unicelulares, apresentam só uma célula, e essa célula ela não apresenta uma membrana nuclear. Então, o material genético fica disperso no citoplasma. Ele fica disperso no citoplasma, como vocês podem ver na imagem aqui. Então, segundo a proposta do Woese, teria ainda essa classificação, esses domínios acima dos reinos, né? Eucária, bactéria e arqueia. E existem outros sistemas de classificação dos seres vivos. Inclusive, essa semana tem uma proposta nova de classificação. Todo ano sai uma proposta nova de classificação, mas aí depende se vai pegar ou se não vai pegar, né? Fica uma discussão por anos entre os cientistas. E para facilitar os nossos estudos, a gente vai adotar a do Whittaker, que é a proposta dos 5 reinos. E a gente vai falar um pouquinho sobre cada um desses reinos. Então, a gente tem o reino Animalia ou Metazoa, que é o reino animal. Esse reino ele é composto por organismos multicelulares, ou seja, eles precisam ter mais de uma célula. São eucariontes, ou seja, o núcleo das células deles tem que ter um envelope nuclear, né? Tem que ter uma membrana cobrindo esse núcleo. E eles são heterotróficos, ou seja, eles não sintetizam o próprio alimento, eles têm que caçar o seu próprio alimento. Aí eu coloquei alguns exemplos aqui de animais como a esponja do mar, o tardígrado, o louva-a-Deus, a orca. A gente tem o reino planta, que é o reino das plantas, são organismos multicelulares, eucariontes e autotróficos, né? As plantas conseguem sintetizar o seu próprio alimento através da luz solar. E aqui eu coloquei como exemplo a araucária, um pau-brasil, samambaia, o musgo, são todos pertencentes a esse reino.
A gente também tem o reino fungo, que é o reino dos fungos. Os fungos eles podem ser unicelulares e também pluricelulares. Pluricelulares e multicelulares são a mesma coisa, né? São organismos que têm mais de uma célula. Eles são eucariontes e eles são heterotróficos. Como exemplos de fungos, a gente tem os cogumelos, a gente tem aqui o fungo que é usado na fabricação da cerveja, a gente tem fungos utilizados na fabricação de queijos, e a gente também tem os fungos prejudiciais, né, à saúde humana, como por exemplo aqui o fungo que causa a micose. A gente tem o reino protista ou protoctista, que compreende as algas e os protozoários. Eles podem ser unicelulares ou pluricelulares, eles são eucariontes e eles podem ser autotróficos ou heterotróficos. Aí aqui a gente tem um exemplo de alga unicelular, aqui são algas pluricelulares, a gente tem as diatomáceas, que também são algas. Aqui a gente tem alguns protozoários que são causadores de doenças, como por exemplo, nessa imagem aqui é o Trypanosoma cruzi, que causa doença de Chagas. Aqui é o protozoário Plasmodium falciparum, que causa a malária. E por fim, a gente tem o reino Monera, que é o reino das bactérias. Elas são unicelulares e elas são procariontes, ou seja, ela é formada por uma célula só e o material genético dela fica disperso no citoplasma dessa célula, ela não tem um envelope nuclear como os eucariontes. E elas podem ser heterotróficas ou autotróficas. Assim como a gente tem bactérias que auxiliam a gente na nossa digestão, a gente pode ter também bactérias prejudiciais à nossa saúde. E a gente tem também as cianobactérias, que são as bactérias que são autotróficas e elas realizam fotossíntese. Elas conseguem sintetizar. E o que são os vírus? A gente está falando tanto sobre os vírus, né? Porque a gente está passando por uma pandemia causada pelo coronavírus, que é um vírus. Vamos ver direitinho o que são os vírus. O vírus ele é formado por uma cápsula proteica que envolve o material genético, que pode ser DNA ou RNA. Ou seja, o vírus ele não possui uma célula própria. E como é que o vírus age? Ele infecta uma célula, que pode ser uma célula procarionte, ou seja, bactérias, ou células eucariontes, e ele passa a controlar de forma que essa célula comece a sintetizar o material genético desse vírus, ou seja, a célula meio que vira um zumbi à mercê do vírus. E tem uma discussão que questiona se os vírus são de fato seres vivos. A gente vai ver argumentos dos dois lados, que dizem que os vírus são seres vivos e que os vírus não são seres vivos. Os vírus, eles têm material genético, né? Eles podem ser vírus de RNA ou vírus de DNA. E só apenas seres vivos possuem material genético. E os vírus também, eles têm capacidade evolutiva, por isso que eles são tão perigosos para a gente. Porque eles estão sempre evoluindo, sempre que a gente desenvolve uma vacina, sempre que a gente desenvolve um tratamento, pode haver evolução daqueles vírus, uma mutação, e eles podem ser resistentes ao medicamento, à vacina, por isso que eles são tão perigosos para a gente. E esses são os argumentos, né, que favorecem o fato dos vírus serem seres vivos. E a gente também tem, por outro lado, né, o fato dos vírus não possuírem células e eles não possuem um metabolismo complexo, eles não respiram, eles não se alimentam, eles apenas se reproduzem, eles vivem só para isso, para poder infectar uma célula e fazer com que aquela célula replique seu material genético. E eles também, exatamente isso, eles só conseguem se reproduzir a partir de outra célula. Então, será que eles são seres vivos ou não são? Aí, né, é uma discussão que está em aberto. E os vírus, eles podem ter duas classificações. Eles podem entrar na classificação proposta por Linnaeus, só que só a partir de ordem. Por exemplo, aqui a gente tem o coronavírus, peguei como exemplo. O coronavírus ele é da ordem Nidovirales, da família Coronaviridae, gênero beta-coronavírus e espécie SARS-CoV-2. A gente também tem outra classificação que é de acordo com o material genético do vírus e o modo com o qual ele opera dentro da célula infectada.
O coronavírus, ele pertence ao grupo 4, vírus RNA fita simples, senso positivo. É esse código aqui, mais SSRNA. E agora, deixando os vírus de lado, porque eles são um caso à parte, vamos falar sobre as regras de nomenclatura dos seres vivos. Para a gente nomear os seres vivos, a gente segue o sistema binomial de nomenclatura que foi proposto por Linneu. E a gente dá os nomes em latim. Por que em latim? Porque latim é uma língua morta, é uma língua que ninguém mais usa. Então a gente não corre o risco, por exemplo, da gente dar um nome a um ser vivo hoje e daqui a 200 anos a gente ter que se preocupar em revisar esse nome porque as normas gramaticais do latim mudaram. Isso não acontece no latim porque é uma língua morta. E a gente dá um nome a uma espécie da seguinte forma: ele é sempre duplo e ele é sempre escrito em itálico, que é tombadinho, né? Ou sublinhado. Geralmente a gente sublinha só quando a gente escreve à mão, porque não dá para escrever em itálico à mão, né? E primeiro vem o gênero e depois o epíteto específico, como aqui nesse exemplo, Canis lupus. Canis é o gênero e lupus é o epíteto específico. Canis lupus é o nome da espécie, que é o lobo selvagem. E a gente tem outro exemplo aqui, Canis lupus familiares. Ué, mas não eram só 2 nomes? Por que aqui tem 3? Isso acontece, gente, quando a gente tem uma espécie que é muito parecida com outra, mas ainda não se sabe se é de fato uma outra espécie diferente ou se é apenas essa espécie que se diferenciou um pouco, mas não o suficiente para ser outra espécie. E é o que acontece aqui. Canis é o gênero, lupus é o epíteto específico e familiares é a subespécie. Canis lupus familiares é o nome da espécie, que é o nosso cão doméstico. Ele é muito parecido, né, com o cão, o lobo selvagem, porque o cão doméstico, ele nada mais é do que o lobo domesticado, né, ao longo de um processo aí de milhares de anos. Então, ainda não entrou em um consenso entre os cientistas se é uma espécie nova, se é só canis familiares. Alguns cientistas acreditam que ele seja apenas canis familiares, porque já especiou, já é outra espécie, ou se é Canis lupus familiares, que é apenas uma subespécie. Eu dei esse exemplo aqui porque é uma coisa comum que vocês podem encontrar por aí, né? Então, o que a gente viu na aula de hoje? Hoje a gente viu o sistema de classificação dos seres vivos do Linneu, que classifica os seres vivos em reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. É só lembrar do Reficofage. A gente viu também o sistema do Whittaker, que divide os seres vivos em 5 reinos. O reino dos animais, o reino das plantas, o reino dos fungos, o reino protista e o reino monera. A gente viu também o sistema do Woolsey, que propôs os 3 domínios, Eucária, Bactéria e Arqueia. A gente também aí se questionou, né, se os vírus são ou não são seres vivos. E a gente também viu as regras de nomenclatura dos seres vivos, que é feita através do sistema binomial proposto por Linneu. Então, gente, a aula de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.